Olá, mis carinhos, como estás? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje nós vamos dar início a mais uma aula de espanhol, aula maravilhosa, cheia de conhecimento, como a gente sabe, conhecimento lexical, cultural, dessa segunda língua que tem tanto a ver com nossa realidade aqui de Rondônia, não é mesmo? Então vamos para a tela para ver o que a gente vai aprender hoje. Vamos lá, hoje a gente vai dar sequência com os nossos artículos, pero hoy será el artículo neutro lo, ¿sí? También estudaremos los heterogenéricos, los heterotônicos, los heterosemânticos e na volta dos que não foram, nós vamos conhecer um pouco sobre a culinária de Nicarágua e Equador, ¿sí? Então, vamos a iniciar ahorita. Artículo neutro lo. A gente já iniciou o estudo dos artículos, né, dos artigos, nossos artigos. Nós vimos os definidos, os indefinidos, e acá em espanhol isso de neutro lo. ¿Qué es eso, profe? El artículo neutro lo é um artigo definido que pode ser traduzido como o, e que tem a função de substantivar adjetivo, advérbios e particípios. Ou seja, ele vai substantivar algumas classes morfológicas que não são substantivos, como palavras que são adjetivo, mas tendo o artigo neutro antes, se tornam o quê? Um substantivo, como adjetivo se torna um substantivo, advérbio se torna um substantivo. Exemplo, profe, por favor. Este restaurante es... Deixa eu pegar aqui a canetinha que fica melhor. Vamos lá. Este restaurante es cerca y eso es bueno. Este restaurante es cerca y eso es bueno. Então, o que a gente fala aqui? Esse restaurante é perto, lembra que eu falei? Ó, verbo ser, perto, cerca, eso es bueno. A gente falaria também, ó, esse restaurante é perto e isso é bom. Só que para mudar a estrutura de eso es bueno, a gente pode dizer, ó, lo bueno de este restaurante es que está cerca. A nossa estrutura o bom do restaurante é que ele é perto. Professora, por que ele é um artículo neutro determinante? Porque ele vai estar, ó, substantivando um quê? Uma palavra que qualifica, bueno, malo. Qual é a classificação morfológica comum dele? Adjetivo. Contudo, ele está com um artigo antes dele, não é mesmo? Então, ele se torna um substantivo. Seguindo, o artigo lo em espanhol não tem gênero, masculino nem feminino, tá certo? Não há gênero masculino ou feminino. E nem número, singular ou plural. Lembra na gramática do espanhol, quanto do português, quando a gente está estudando a gramática, falou em número, singular, plural, gênero, feminino, masculino. O lo não tem gênero e nem número. E por esse motivo é classificado como neutro. Afinal, ele está substantivando palavras que não têm, né? Muitas vezes não estão com esses marcadores. Ele tem alguns usos específicos. Para fazer referência, para dar ênfase e em locuções. Vamos ver os exemplos? Se refere a... referencial. Lembra quando a gente está estudando esse apartado gramatical... deixa eu tirar aqui. Quando a gente está estudando o apartado gramatical, que eu sempre falo para você, leia o que está escrito. Se você não souber para onde vai, meu cearense, se você não souber, assim, não está lembrando, presta atenção no sentido das palavras. Referencial. Ou seja, esta palavra vai fazer referência a outra. O que é fazer referência? É resgatar o termo, né? Para evitar muitas vezes o quê? Repetições.
Se refere a coisas materiais, sentimentos, ideias, lugares, pensamentos e entidades abstratas. Exemplo, lo malo de ir a su casa es que está muy lejos. Aí aqui, ó, malo. Adjetivo com função de substantivo. Então, o lo fazendo o quê? Substantivando o adjetivo. Gente, ó, lembra em português, o mal de ir à sua casa é que está muito longe. Longe. Vimos que perto é cerca e lejos é longe. Lo pouco. Se a gente pensa na palavra pouco, qual é a classe da palavra pouco? É um substantivo? Não, é o quê? É um advérbio, não é? De quantidade. Aí, cabe um artigo, professora, pouco é feminino ou masculino, cabe um artigo com esse marcador? Não, porque a gente sabe que o termo que vai substantivar um adjetivo é o artículo neutro. Então, o pouco que caminho me quedo estafada. O pouco que caminho me quedo, fico estafada, exausta, cansada, tá bom? Seguindo mis carinhos, estão compreendendo? Terceiro exemplo. Não se arrepiente de lo dicho. O que é dicho? Não me arrependo do dito, né? Professora, do dito em português, sim, porque no português a gente faz a contração do de mais o. Só que a gente sabe que no espanhol não tem essa contração. Por isso, de, como é o artigo em espanhol, ele, não é? Só que aqui está antes da palavra, que é um verbo no particípio. Dicho é do verbo dizer. O verbo dizer no particípio, dicho. Professora, então me lembra que dizer em português no particípio, para eu tentar fazer esse comparativo que a gente sempre faz aqui. Dizer e dito no português, né? Eu tinha dito, particípio. Em espanhol, yo había dicho. Então, dicho é um verbo no particípio. Logo, eu não posso colocar um artigo, senão um neutro. Beleza? Afinal, o neutro é o que vai fazer o quê? Substantivar. Seguindo do pronome relativo, e pode ser traduzido como quão, como e quanto, com valor de quantificador ou intensificador. Então, é para falar aquele enfático, enfatizar, chamar, dizer que é o mais, né? Exemplo, recordo lo lindas que são as manhãs em Paris. Recordo quão lindas são as manhãs em Paris. Te das cuenta lo mucho que te amo? Te das cuenta o tanto que eu te amo? Então, aqui está enfatizando. Mira lo rota que estão estos pantalones. Mira lo, ó, o lo aqui, né? Mira o quanto quebrada, rasgada estão essas calças. Rota é quebrada, mas aqui pantalones, como é calça, então o que a gente vai pensar? Falar quebrada não faz muito sentido. Então, rasgadas, né? Desgastadas, rotas nesse sentido, tá bom? Vou passar. Então, um repasso. Antes de adjetivo, advérbio, particípio. Em locução. Falou locução, eu vou lembrar que é mais de uma palavra com sentido de uma, né? É combinado com outras palavras para formar locução. Lo que. Professor, eu vou aprender tudinho assim só de olhar? Claro que não, é na leitura e principalmente reconhecer os sentidos das orações. Qual é o sentido? Qual é a mensagem? Se fosse para retomar, fazer uma pergunta específica sobre o lo, você compreenderia que ali ele estava na anterior, por exemplo, estava ali para enfatizar?
Isso já seria o suficiente. Mas nós temos que detalhar, fazer as atividades. Por quê? Porque assim a gente vai tendo mais domínio, mas o que é cobrado de vocês mesmo é uma compreensão, uma aplicabilidade na fala, né, para os que vão utilizar. Então vamos lá. Estou estudando todo lo que puedo para el exame de mañana. Estou estudando todo o que posso, né, para o exame de amanhã. Então, lo mais que. O lo mais de. Lo de não querer ajudar tus companheiros é muito mal. Essa daqui eu não vou conseguir traduzir. Essa, traduzir para, né, porque esse uso não é utilizado. A gente não faz esse uso em português. A gente fala assim, não querer ajudar os companheiros, mas aqui no espanhol eles usam lo de para enfatizar. Lo más pronomes possessivo. Lo mío es bailar. Por exemplo, se alguém está perguntando, qual é seu hobby? Lo mío es bailar. Professora, não é para eu dizer assim, el mío es bailar, já que está falando de hobby, né? Lembra, tá retomando um termo, beleza? É masculino, beleza. Só que ele está diante de um pronombre, sim? E se ele está diante de um pronome, ele vai substantivar esse pronome com o quê? Com o pronome neutro. Substantivar o pronome possessivo com um pronome, com um artigo neutro. Artigo neutro, substantivando o pronome possessivo. Vamos lá, lo más. Lo más alegre es el color amarillo. Lo más, o mais alegre. Más, advérbio. Es eso, por favor, comigo acá, chicos. Então, a gente viu os pronomes, né? Os artículos neutros. Como é que o artículo neutro se escreve? Sim, com la ele e la o, lo. E ele tem a função de substantivar termos que não são substantivos. Se está dizendo que vai substantivar é porque não era substantivo, né? Adjetivos, verbos no particípio, advérbio. E ele vai aparecer como função comunicativa, enfatizar, de retomar, fazer referência e todo mais. Leia um materialzinho, se preciso, vai fazendo leitura, vai tentando procurar nos textos que vocês já têm os pronomes que vocês estão estudando, os verbos, os formatos, que é assim que a gente aprende uma segunda língua, tá bom? Es na cara dura. Agora vamos para mais um assunto, vamos para a tela para a gente ver o que tem de melhor aqui. Los falsos cognatos. Os falsos cognatos, gente. Um minutinho. Os falsos cognatos, também chamados de falsos amigos, olha aí os falsos amigos, né, gente? Sei que tem uns apontando para os outros aí, se cutucando, mas não é sobre isso, não. Mas vamos aprender fazendo referência. Falsos amigos, em espanhol, são palavras cuja grafia ou pronúncia é semelhante entre idiomas, porém possuem universos semânticos distintos, ou seja, tem significados diferentes. Semântico quer dizer do sentido, a ideia da palavra, que a gente vai usar o termo mais correto, que é o significado e significante. Então, o que é o falso amigo? É aquele que parece, mas não é? É aquele que faz a gente, quando está aprendendo uma segunda língua, cometer erros, assim, que pode mudar totalmente o sentido da frase? Então, vamos descobrir quais são algumas dessas palavras que representam os falsos amigos. No caso da língua espanhola e da língua portuguesa, ainda que elas sejam próximas e possuam a mesma origem latina, há palavras que, por serem muito parecidas, seja na aparência ou na sonoridade, muitas vezes possuem significados diferentes. Vamos lá? Aí, eu vou chamar vocês aqui mais uma vez, porque pode dar um borô na cabeça de vocês. Olha aqui. Quando a gente fala dos falsos amigos, são essas palavras que vão se diferenciar. Português e espanhol são línguas hermanas, portanto semelhantes, né? Muitas e muitas palavras vão ter o mesmo sentido, mas existem as que não.
Muitas têm a mesma sonoridade fonética, mas tem umas que não. Então, quando a gente fala de falso amigo, a gente vai lembrar que existe o heterotônico. Hetero quer dizer igual ou diferente? Diferente. Tônico, tonicidade. Então, é onde a palavra vai ter a tonicidade, se destacar, vai ser diferente no português e no espanhol. Então, heterotônico, que é na pronúncia, heterossemântico, que são palavras que são iguais na pronúncia, na escrita, mas a semântica, o sentido é diferente. Então, heterossemântico, sentidos diferentes, tá bom? Então, vamos lá para os heterotônicos. Heterotônicos. Indica a sílaba tônica de uma palavra para entendermos melhor. Isso aqui eu escrevi o que eu já estou dizendo para vocês, a tonicidade diferente. Ou seja, a acentuação tônica vai estar em outro lugar. Por exemplo, em português, depois de mim vocês, tá? Parte de fonética da nossa aula. Em português, academia, não é? Academia. Em espanhol, academia. Vamos lá, como é que eu digo academia em espanhol? Academia. Perfeito, carinhos. Em português, futebol. Em português, futebol. Em espanhol, futebol. Futebol. Como é que eu digo futebol em espanhol? Perfeito. Futebol. Seguindo, carinhos. Heterotônico. Em português, tônico. Diferente na tonicidade, tá? Como assim, professora? Ó, você tá vendo? Rapidinho você reconhece atmosfera, burocracia, cérebro. Vocês estão vendo que eu tô lendo igual para dizer para vocês que pouco muda as palavras, né? Dá para reconhecer, só que o acento, né, a tonicidade é distinta. Então, vamos lá. Em português, alguém. Em espanhol, alguien. Como é que eu digo alguém em espanhol? Muito bem, alguien. Ó, lembra do ezinho que tem que colocar na punta de los dientes? Alguien. Perfeito. Em português, atmosfera. Em espanhol, atmósfera. Como é que eu digo atmosfera em espanhol? Atmósfera. Perfeito, carinho. En el portugués, burocracia. Em espanhol, burocracia. Como é que eu digo burocracia em espanhol? Burocracia. Muito bem. Ó, é para todo mundo falar em uníssono, falar junto aí, vai tentando, intentando, abre esta boca e vamos falar espanhol, ¿sí? Es el rato, é o momento. Em português, cérebro, cérebro. Em espanhol, cerebro, cerebro. Como é que eu digo cérebro em espanhol? Muito bem, cerebro. Em português, coquetel. Em espanhol, coquetel. Coquetel. Como é que eu digo em espanhol coquetel? Perfeito. Em português se diz cratera. Cratera. Cratera, não é esse? Ai, gente, eu vou espirrar aqui. Perdão, carinhos. Em espanhol se pode dizer Jesus quando uma pessoa espirra, tá? Que é Jesus, só que em espanhol. Jesus. Então, vamos lá. Cráter. Como é que eu digo cratera? Cráter. Seguindo. Ah, professora, você falou dos heterotônicos, dos heterossemânticos, mas e tem também os heterogenéricos. Mais uma vez, você vai pelo raciocínio. Hetero quer dizer distintos, genéricos de gênero. Qual é os gêneros? Feminino e masculino. Então, são palavras que em português possuem um gênero e em espanhol possui outro gênero. Por exemplo, em português, o nariz. O nariz, né? O nariz, masculino. Em espanhol, la nariz. La nariz. Então, as palavras são iguais, contudo, elas possuem gêneros distintos nas línguas.
tá bom? Vamos lá para a tela, para a gente conhecer esses heterogenéricos. Então, são palavras que em português e em espanhol possuem o mesmo significado, pero su género cambia de uma língua a outra. Assim, as palavras que em espanhol são femininas serão masculinas em português e vice-versa. Ou seja, a tatuagem, feminino em português, pero em masculino, ou em espanhol, é tatuaje. Então, eu hice tatuaje. Eu fiz uma tatuagem em português. Eu hice tatuaje em espanhol. As palavras terminadas em aje em espanhol são masculinas. Então, vamos lá. A nossa coluna de feminino para português e masculino para espanhol. Para a gente, a coragem, para eles, el coraje, ó, o artigo o. Para a gente, a carruagem, para eles, e carruaje. Tá vendo? Ó, palavras terminadas em arre. A chantagem para a gente, para eles, el chantaje. A estante para a gente, para eles, el estante. A hospedagem em português, para ele, el hospedaje. A pétala em português e em espanhol, el pétalo. El pétalo. A porcentagem para a gente, em espanhol, el porcentaje. A ponte, em espanhol, el puente. A viagem, em espanhol, el viaje. Aqui é uma rota. A tatuagem, el tatuaje. E a linguagem para a gente, que estamos estudando aqui, linguagem, a área de linguagens, em espanhol, el linguaje. Tá claro? Seguindo. E os heterossemânticos são as palavras que parecem que a gente sabe o sentido, por ter um sentido na nossa língua, né? Na língua portuguesa, a gente acha que pode utilizar que é o mesmo, mas não, ela dá essa pegadinha com a gente, tá bom? São palavras com grafia ou pronúncia igual ou semelhante em português e espanhol, mas com significado completamente diferente em ambas as línguas. É muito comum que se usem também os termos falso amigo ou falsos cognatos para classificá-las. Por exemplo, embaraçada quer dizer que ela está grávida. E se a gente fala assim, ela ficou embaraçada, né? Por que tem essa palavra no português? Foi uma situação que deixou ela embaraçada, confusa, às vezes até com vergonha, depende do contexto. Mas em espanhol é grávida. Olha aqui o problema que pode rolar, né? Se quedou embaraçada, confusa. Se você acha que está falando nesse sentido, não. A pessoa vai compreender que ela ficou grávida. Avergonçada. Então, como é que eu digo envergonhada? Avergonçada, em vez de embaraçada em português, né? Compreenderam? Avergonçada, que geralmente a gente não fala muito embaraçada, mas há quem fale, tá? Seguindo. Essa tabela aqui dá um borô. Ela dá um borô. Então, presta atenção. O mais importante, e fora que vocês têm esse material também, tá? Então, vamos finalizar essa parte de heterossemânticos pensando que esses falsos amigos são os que mais pegam a gente. Que são palavras que possuem sentidos diferentes. Porque assim, gente, tem as palavras em português, em espanhol, que eu posso meter a cara de pau dura, né? A cara de pau, de falar, e o nativo, né? Que tem língua espanhola como língua materna, não entender porque não existe. Só que tem os heterossemânticos, que você vai ali só no portunhol, e tudo bem, porque o portunhol é uma estratégia de aprendizagem também, mas você pode estar achando que está falando um negócio e está falando outro. Então, vamos ficar ligados nisso, tá bom? Em espanhol, acera quer dizer calçada. Como é que eu digo calçada em espanhol? Acera. Me quedei na acera toda a noite. Eu fiquei ali na calçada a noite toda. Então, eu passei, caminhei por la acera.
E, gente, só que tudo bem, né? Porque existem palavras que têm realmente sentido diferente, mas só que existe a palavra calçada em espanhol. Calçada quer dizer rua. Então, se eu faço somente a tradução, faço assim, eu me quedé en la calçada, a grande questão é porque vai existir a palavra calçada também. Só que a calçada quer dizer rua, tá? Vamos lá. Acordar. Acordar, em português, nesse de acordar, em espanhol se diz despertar. Despertar. Por exemplo, que a gente fala, eu me acordei cedo. Eu me desperté temprano. Esse de acordar. E acordar, professora, também tem. Também tem um acordar em espanhol, mas quer dizer combinar, fazer um acordo. Ou seja, nós outros acordamos que seria assim. Nós acordamos que seria assim, de acordo. Esse daqui é babado. Português, largo. Quando eu quero dizer assim, minha cintura, né? Deixa eu ver. Esse espaço é largo. Eu quero falar que é largo. Em espanhol eu vou dizer que é ancho. Ancho, olha aí, largura, eu não vou usar a palavra largo em espanhol, vou falar que é ancho, ancho, tá? E se eu falar a palavra largo, professora, tem outro sentido? Tem. Largo quer dizer comprido, entenderam? Então, se eu tô falando de um passilho, um corredor, e eu quero dizer que ele é comprido, eu não vou dizer que ele é largo. Eu vou dizer que ele é... eu não vou dizer que ele é comprido, né? Como a gente fala, comprido. Eu vou dizer que ele é largo, que a pessoa vai entender que ele é comprido. Deu para entender? Mais ou menos? É só olhar aí a tabela, tá bom? A piada, anedota, em português, em espanhol se fala chiste. Por exemplo, eu quero falar, fulano conta boas piadas. Então, eu hablo que el chico es muy bueno en contar chiste, que é anedota. E anedota é história divertida, real. Ano, presta atenção nessa. Ano, se diz año. Então, quantos anos você tem? Aí você diz, quantos anos tu tienes? Agora, ano em espanhol é anos. Então, não queda bem, né, gente? Perguntar quantos anos você tem. Compreenderam, né? Parte do corpo e aqui ano para falar de período do tempo. Seguindo, esse aqui é fundamental para vocês, ó. Sobrenome em espanhol se habla apelido. E sobrenome em espanhol é apelido. Não entendi, professora, agora realmente não foi. Por exemplo, eu me chamo em português Susana de Vasconcelos, beleza? Então, o meu apelido é qual em espanhol? Se eu pergunto qual é, em espanhol não, qual é tu apelido? É quando eu quero saber o sobrenome da pessoa. Então, mi apelido es Vasconcelos. Porque, entendeu? Sobrenome e apelido. E já o sobrenome, se eu pergunto, Susana, tienes um sobrenome? Aí eu posso dizer, sim, me llaman de Su. Meu sobrenome / apelido é Su. Por quê? Porque se eu quero saber o apelido da pessoa, apelido, esse nome carinhoso, né? Carinhoso ou até mesmo usado de forma pejorativa, eu vou perguntar o sobrenome. E quando eu quero perguntar o sobrenome da família, eu pergunto ele apelido. Vamos lá. Ladrilho, baldosa. Ladrilho, tijolo. Balcão em português, em espanhol, barra. E se eu falo balcão, professora? Você vai estar falando da sacada da casa.
Bolsa em português, em espanhol se diz bolso. O que você leva para a escola? Um bolso, né? Que é a bolsa. E bolsa é o quê, professora? Sacola. Aquela sacola que pode ser de plástico, de tecido que você leva ao supermercado, tá? Então, ela se chama bolsa. Agora, bolsa que a gente usa, né, na lateral, os meninos também e tal, se chama bolso. Cenoura, calçocilho. Ceroula, cueca, se chama calçoncillo. E se eu falo ciruela? Ciruela em espanhol é a meixa. Então, é isso, meus carinhos. Agora, a gente vai finalizar, vamos entrar agora na parte que nos dá água na boca. Vocês viram? Muitas palavras. É muito interessante você estudar essas línguas hermanas, porque vai ter o que é muito parecido, mas não é o que parece e o que é totalmente distinto, tá? Agora vamos lá para a volta dos que não foram. Quem é esse povo que deu essa volta e não foi? Nós, né? Vamos para a tela agora. Por quê? Porque a gente está dando essa volta e a gente não tá, a gente está paradinho aqui no lugar conhecendo e depois experimentando essa culinária com curiosidade, né? Nicarágua e Equador. Vamos passar por los dois. Pratos típicos de Nicarágua. Gallo pinto. Olha aí, parece o nosso quê? Baião de dois. Em outro país chamado de casamiento. E para eles, gallo pinto. Mescla de arroz com frijoles negros, que é arroz e feijão. Sazonata, temperado com cebola e pimento. Ó, cebolinha, pimentão, pimento. É a base da alimentação diária e símbolo da cozinha nicaragüense. Vamos para o próximo. Pratos típicos. Pollo assado com aguacate. Ó, mais uma vez, o abacate aqui sendo servido numa alimentação salgada. E temperado com sal, não assim comido doce como a gente faz, né? E polho é o que, gente? O que é isso daqui? Polho é o frango, né? E é o peito de frango. Pollo assado servido com gallo pinto e rebanada de aguacate. Ó, esse molhozinho de abacate. Uma combinação nutritiva e saborosa comum nas comidas principais. E cá está mais um exemplo. Agora vamos para... Esse aqui eu quis colocar os ingredientes para a gente trabalhar um pouquinho o vocabulário, tá bom? Pinolilho, hecha com maíz tostado e cacau. É uma bebida tradicional frequentemente associada en orgulho nacional. Então, vamos conhecer uma bebida, pinolilho. Uma taça de maíz seco, pode ser maíz branco ou amarillo. Uma taça, taça de cacau em grano tostado. Meia taça de açúcar, ajustar o al gusto. Uma cucharita de canela, cuchara é colher, tá? De canela em polvo, em pó, água al gusto e hielo, opcional. E aqui vai ter a sua bebidinha, não é? De cacau. Característica, agora vamos para Equador. As empanadas, o que é o formato que a gente vem vendo bastante. Massa rellena de queso ou carne frita ou al horno, ou seja, feita no forno. Muito consumida como merenda ou entrada. Esse ou quer dizer ou, já sabemos. Mais uma. Ceviche de camarão. Equador, não é isso? Ai, gente, eu já comi ceviche, não me ha agradado. Vamos, 500 gramas de camarões, uma cebola morada, 3 tomates mediantes. Aí tem como é um gênero de quê? De orientação. Aí ele tem muitos adjetivos, né? Quantidade. Picados em cubos pequenos, licuados segundo preferência. Um pimento rojo ou verde, né?
finamente picado. Y manojo de cilantro fresco. Jugo de 8 a 10 limones, que é o suco. Uma naranja para dar um toque dulce al marinado. Uma cuchara de aceite, pimienta al gusto, ají o salsa picante al gusto, uma cucharita de mostaza, que vai ser opcional, e calma, professora. Platanitos fritos, que é o plátano, a banana. Chifes ou tostados, sim? Para acompanhar. O pessoal come aqui também, colocando aqueles, não sei se pode falar porque é a marca, mas aqui com a bananinha frita para acompanhar, é bueno. A mim não me ha gostado, mas também eu não tenho costume, né? E quando a gente fala de comida, é um aspecto cultural, já venho batendo nisso. Vamos para a tela só para eu botar uma imagem ali rapidão. Sei que vocês estão com saudade da prof, né? Mas na próxima eu asseguro que ela estará aqui. Então, estava ali a imagem da prof com a professora. Carinhos, hasta la próxima. E manos a massa, manos a la obra. Não é? Vão fazer atividade, qualquer dúvida, pergunta, manda mensagem. Vocês têm várias ferramentas de estudo e isso é um aspecto muito positivo para quem está querendo aprender uma segunda língua, tá? Então, usem essas ferramentas com sabedoria e buscando esse crescimento enquanto estudante e enquanto pessoa. Então, vamos ser inteligentes em todos os âmbitos, tá? Beijos, hasta la próxima.